Sodré e amigos do Jornal em Dia com a Notícia, após muita discussão e polêmica, foi aprovado no último dia 25 de março, na Câmara dos Deputados, o projeto do chamado Marco Civil da Internet. Pode-se dizer que a proposta equivale a uma constituição da internet com os direitos e deveres dos internautas e das empresas ligadas à web. O projeto ainda precisa passar pelo Senado, mas tudo indica que as principais alterações já foram sofridas, entendendo-se assim que nenhuma mudança significativa deva ser proposta. Essa é a expectativa. Por isso, eu converso agora com o mestre em Direito, professor da FUPAC-UBA, Wagner Inácio. Professor Wagner Inácio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Boa tarde, Ana Carolina. Olá, meu amigo Sodré. Uma boa tarde também para todos os nossos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui na Educadora. Ana Carolina, esse marco civil da internet era algo esperado, mas que nós, conforme poderemos conversar aqui hoje, nós vamos ver que talvez o ovo de Páscoa não é tão bom quanto parece. E não é tão ruim também como alguns estão pintando, tá? Então nós vamos observar com bastante calma aqui essa lei que era esperada, mas talvez não venha para atender todos os anseios que existiam em relação a ela. De um modo geral, qual que é a sua visão acerca, inicialmente, da regulamentação de um tema que está tão presente na vida de uma grande parcela da população, que é a internet? Essa regulamentação veio tarde, professor? Ana, a primeira pergunta que eu me faço é possível regulamentar a internet? Se a gente for buscar a origem da internet, com toda a construção da internet nos Estados Unidos, fora do nascedouro militar dela, porque a internet nasceu no universo militar, quando ela partiu para as universidades, ela nasceu de uma situação voluntária, uma situação espontânea das pessoas. Não houve um governo que estivesse à frente, não houve uma postura de domínio, e até hoje a internet é um lugar de ampla liberdade. Aos poucos, os tribunais vinham construindo limitações. A minha grande preocupação hoje, Ana Carolina, e amigos que estão nos ouvindo, é até onde esse marco civil não pode ser usado como algo ruim, algo negativo, e a nossa preocupação hoje é, ou ele é algo inútil, ou ele é algo que está replicando o que já existe, ou ele é algo que pode nos levar a ter um dia uma internet igual a da Coreia do Norte, a da China, e aí sim, isso seria talvez a pior hipótese possível, e espero que nós não cheguemos nesse ponto. E o que deve ser determinante, então, na sua visão, para que a gente descubra qual vai ser o real papel desse marco da internet? Fundamentalmente a postura dos usuários. É muito importante que a gente desenvolva no usuário a cultura da responsabilidade. Eu vou compartilhar algo, vou compartilhar este algo. Isso tem interesse? Isso é relevante? Eu vou apenas mostrar aqui uma foto de alguém tendo relações sexuais? O que isso acrescenta na minha vida? Então, eu acho que está na hora, Ana Carolina, de nós pensarmos o seguinte: vale a pena perder meu tempo só para prejudicar alguém? Talvez o Brasil esteja chegando nesse ponto de pensar um pouquinho nessa situação. Está na hora de nós, brasileiros, assumirmos responsabilidade por o que nós fazemos. O uso da internet, e eu digo isso porque eu sou um usuário de várias dessas redes sociais, como Twitter, Facebook, Pinterest, e assim vai, e na realidade eu uso eles de forma profissional. É óbvio, tem momentos que você vai contar uma piada para um amigo seu, falar, opa, como é que você tá e tal, mas essas redes são muito úteis para todos nós. Vocês, hoje, jornalistas, conseguem saber algo que aconteceu do lado do mundo. Então isso é fundamental. Mas nós também acharmos que a internet agora vai se tornar uma praia mais segura, que eu vou poder deixar meu filho usar, isso não existe, isso é uma mais pura ilusão. Tanto que a lei ela fala sobre os programas de controle parental. Quando você lê o artigo, ele diz nada com coisa nenhuma, ele fala que os pais vão poder usar programa de controle parental. Eu sempre usei. O melhor controle parental que existe é o pai do lado do filho, mas você pode colocar, talvez para o nosso ouvinte, o controle parental é aquele programa que fala o que seu filho está vendo, rastreia, proíbe sites com certo conteúdo impróprio e assim vai. Esses programas já existem há muito tempo. E se o computador é meu, eu instalo o que eu quiser lá dentro. Isso é direito de propriedade básico, artigo 1228 do Código Civil. Agora, a partir do momento que a lei fala que é obrigação do Estado promover a conscientização sobre isso, que os provedores têm que criar informação sobre isso, na realidade, se o pai não quiser estar do lado do filho dele, não adianta nada. O pai não pode achar que vai colocar o filho dele na frente de um computador e que isso vai funcionar e que o programa vai barrar tudo, e não vai. Então, na realidade, a gente tem que pensar hoje no uso racional e na função social da internet.
primordialmente isso. O professor Wagner Inácio analisou toda essa lei do Marco Civil da Internet e vai avaliar para os nossos ouvintes agora quais os principais pontos que você destacaria dessa lei, professor. O que traz significativamente mudanças para a vida dos usuários a partir desse marco? Quais pontos você destaca dessa lei? Vamos começar então, Carolina, pela famosa neutralidade da rede. Essa palavra que é bonita, que é interessante, que todo mundo está dizendo, mas o que é a neutralidade da rede? É simples, o meu celular ele tem acesso à internet. Eu pago um valor, vamos imaginar, R$10 e tenho direito a usar 100 megas durante o mês. A partir do momento que eu estouro esse limite de 100 megas, a minha velocidade é reduzida. Isso, na realidade, é o plano hoje mais comum, praticamente todo mundo usa, quando não se usa aquele plano de acesso diário. Qual é o problema disso? A partir da ideia da neutralidade da rede, não se pode ter um tratamento diferenciado para os dados. Cada bit tem que ter o mesmo tratamento dos outros. Isso quer dizer que eu não posso acessar um vídeo e a velocidade do sistema reduzir porque é um vídeo. Eu não posso, por deixar o meu pacote de dados, ele venceu, ele estourou a cota, não pode haver perda de velocidade. Isso já impacta de uma forma clara porque as empresas vão mudar os seus pacotes. Então, no primeiro momento, todo mundo vai ganhar, mas quando houver renovação desses planos, todo mundo vai perder. Então, a ideia é negativa num primeiro momento. Talvez com o uso e com o esclarecimento, até pela exploração que o Brasil paga muito caro pela internet, o brasileiro paga muito caro pela internet, isso talvez no futuro melhore. Mas a minha preocupação maior nessa não. Uma coisa que pouca gente sabe é que nos programas de compartilhamento de arquivos que ferem os direitos autorais, os famosos P2P, as redes P2P, muitos provedores têm sistema de filtro contra isso. Justamente quando você começa a usar demais esse P2P, eles costumam reduzir sua velocidade de acesso. Isso, quer queira, quer não, é algo que indiretamente protegia todos os autores. Eu tenho hoje participação em 10 obras jurídicas. Eu vejo minhas obras sendo vendidas por R$1 na internet. É algo que dói na gente. A gente fala assim, olha lá. E não tem como você barrar. No Mercado Livre tem livro jurídico sendo vendido a R$1. Tem filme sendo vendido a R$1, a R$10. Então, na realidade, o controle desse tráfego P2P era feito através de um tratamento não isonômico. E a lei, ela fala que a única restrição é a restrição derivada de pagamento. Você parou de pagar, você perde velocidade. Então, essa neutralidade, num primeiro momento, não é algo que está mudando a internet. E o ponto pior, o controle da neutralidade da rede é feito por decreto presidencial. Isso é muito perigoso. Imaginem que amanhã o Wagner Inácio suba ao poder. Ele subiu ao poder e se tornou um ditador. Com base na neutralidade da internet, com base em um decreto, ele pode travar a internet brasileira, dizendo que só acessa ali os dados que ele quer. Na China, por exemplo, se você estiver lá, tentar fazer uma pesquisa sobre direitos humanos, o retorno do Google é nada. Se você escrever na sua internet, na sua casa, Google, direitos humanos, você vai ter lá milhares de páginas. Na China vem nada. Então, para o chinês não existem os direitos humanos. É essa a grande preocupação. O problema é, a gente tem que pensar, sempre que a gente pensa numa lei, Ana Carolina, a gente pensar quanto tempo essa lei vai sobreviver e o que ela pode gerar no futuro. O nazismo, ele não foi implantado de um dia para o outro na Alemanha. Ele veio de uma sucessão de regras e de leis que, aos pouquinhos, foram plantando algo ruim. Aqui não é uma discussão partidária, por isso até me coloquei no exemplo como ditador. Isso pode acontecer porque amanhã a gente não sabe quem vai estar no poder. Então, mesmo que hoje quem esteja criando essa lei pode estar na melhor boa vontade do mundo, pode dar aso a algo negativo. E se alguém que já está criando essa lei já está com um pensamento ruim, também vai dar algo ruim no futuro. Então a gente tem que preocupar muito com essa ideia de neutralidade da internet. A internet não é neutra, ela é plurima. E se ela é plural, não tem como você gerar neutralidade. Talvez no primeiro momento essa ideia de isonomia seja muito boa, mas tenho medo de como isso pode ser interpretado. Alguns defensores dessa questão da neutralidade da rede afirmam um ponto que diz respeito mais à questão comercial, né, professor? Se referem ao que diz respeito a, por exemplo, a venda do seu pacote de internet não ser restrito, por exemplo, um valor para quem só usa o e-mail, outro valor para quem assiste vídeos. Esse é um outro dado acerca dessa neutralidade que muitos levantam e até a defendem. Isso efetivamente pode ser algo positivo. Por quê? Porque antes eu tinha uma restrição no meu uso da internet. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar, se eu uso só para e-mail no meu celular,
Para que eu quero ter um amplo acesso super rápido na internet comum? Hoje é muito comum a pessoa ter um celular, ter um tablet, ter o notebook. Então hoje, na realidade, o acesso à internet já é um acesso amplo. E cada vez mais os Wi-Fis públicos vêm aumentando. As cidades que hoje, os principais pontos da cidade são cobertos por Wi-Fi gratuitos. Os principais prédios públicos já têm Wi-Fi gratuito. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode estar querendo algo bom, mas o poder de escolha nosso pode estar sendo reduzido. Volto a falar, num primeiro momento é algo positivo, tá? Da forma como vai ser enfrentado isso pelos provedores, pelas operadoras, pode se tornar algo positivo, porque eu, por exemplo, não vou ter perda de velocidade mais no meu celular, mas ao mesmo tempo, eu agora não tenho mais a oportunidade de pagar um valor menor para poder apenas acessar e-mails. Agora eu vou ser obrigado talvez a comprar um pacote maior para ter um acesso grandão, ilimitado. E não, às vezes não é isso que eu quero, né? Então, talvez o poder de escolha fique restrito em certo ponto, né?